Eu sou o Ivandro Duarte, do canal Segredos da Fotografia, e hoje eu quero ensinar vocês como criar esse clima em estúdio. Depois de criarmos o mood board, que o cliente aprovou, então vem a parte de montagem de cenário. Aqui na produtora a gente também produz os cenários para as fotos, e a gente criou então, primeiramente, o mood board utilizando inteligência artificial, e depois a gente foi para o estúdio então com marceneiro, pintor, para fazer então o cenário em si. O cenário foi feito então com uma parede de MDF pintada em trigo e alguns elementos geométricos, uma forma cilíndrica e uma forma cúbica, um quadrado assim, e um cilindro que a gente usou como fundo de base também para as fotos, para o chão. Utilizamos uma cadeira orgânica, uma poltrona orgânica, com uma textura bem leve também, porque a proposta era realmente ser minimalista, ser algo mais estético. Além disso, a gente utilizou uma cortina e 2 vasos para compor o cenário, criando um ambiente de casa, um ambiente mais confortável para as fotos. Esse set, então, estava voltado para um cenário invernal, porém faltavam as luzes. E o set de luz, que é o que eu gosto de trabalhar como fotógrafo, eu acho que a gente tem que interpretar dessa maneira, A fotografia ela tem que ser trabalhada a iluminação, principalmente, por nós, deixar a maquiagem para a maquiadora, deixar a produção de moda para o produtor de moda, e quando chega a nossa parte, é enquadramento, direção do modelo e principalmente a iluminação. E o que eu utilizei de luz para essas fotos? Eu comecei primeiramente iluminando o fundo, então eu usei uma spotlight de 29 graus com um Amaran 300C. Esse é uma luz contínua de cinema, poderia ser qualquer outra, mas ela estava em 3.200 Kelvin. Por quê? Eu queria fotografar em 5.600, que é a luz do flash, porém eu queria esse shift, eu queria esse color shift para o amarelo, para o tom de pôr do sol, então eu deixei ele em 3.200 Kelvin setado. Usei as espátulas para fazer somente uma luz como se fosse uma janela entrando, só que eu não coloquei nenhum gobo dentro do spotlight, eu não coloquei nenhuma projeção de imagem, que o spotlight ele tem a lente e você pode aproximar, fazer o foco e projetar uma imagem. Eu não usei nenhuma máscara ali dentro, mas sim, entre a luz e o cenário, eu utilizei então um galho de plátano, aquela folha do Canadá. E essa projeção então das folhas do Canadá me trouxe também, me remete à sensação invernal. Então, a união do tom quente, uma luz de pôr do sol entrando pela janela e com os galhos de uma flor que tipicamente é invernal. Isso fez então que a gente tivesse essa sensação de aquecimento, de calor, de conforto para a foto. Vale lembrar que a exposição para esse fundo ele estava dando ISO 400 em f5.6 com a velocidade 1:200. Então a minha referência foi essa, eu usei o f5.6, a velocidade 1/200 e o ISO em 400. Então eu comecei a partir daí a exposição. Depois disso, então, eu adicionei mais 2 luzes. Uma como um contraluz e a luz principal. O contraluz eu usei um softbox strip, e ele é fininho, eu vou mostrar depois para vocês as imagens. Ele é fininho, porém ele estava com um grid, ele estava com aquela tela que deixa a luz mais focal, ela não se espalha para as laterais. Então ele tem as 2 telas difusoras, porém na frente dessas telas eu usei o grid. E a mesma coisa eu fiz na luz principal. A luz principal ele era um octo de 60 centímetros, não era um octo grande, eu queria realmente uma luz mais pontual. E para enfatizar isso, eu também coloquei um grid na frente dessa luz. Então eu tinha um flash, que eram 2 QT600 da Godox. Obviamente eles têm a luz em Kelvin de 5.600, 5.800, vai depender ali a potência. Então eu estava setado para isso, porém eu estava simplesmente fazendo uma luz frontal para o modelo, a luz principal, e uma luz de recorte. E também vale lembrar que para controlar as sombras, eu tinha uma tapadeira, uma parede preta logo ao lado do fundo, e no lado do rosto da modelo eu tinha um rebatedor prateado em zebra com dourado. Então esse rebatedor prateado com dourado, eles têm linhas em zebra douradas e linhas em zebra prateado. Então ao mesmo tempo que ele aquece a cor, ele volta uma luz mais quente, ele também tem o reflexivo, que é o prata, que traz mais iluminação. Então não fica
tão dourado e também não fica tão frio se fosse só prata. Então eu gosto bastante desse tipo de rebatedor. Depois do branco, o que eu mais uso é esse modelo mesmo, né? Então, a partir daí, eu tinha uma fotometria para a luz principal em 5.6, velocidade 200 e ISO 400. E o contraluz, então, eu queria também uma luz suave, não muito forte, não muito pronunciada, então ele também estava numa potência aproximada a isso, né? Então, uma vez que a gente começou as fotos, eu fiz algumas variações, tinham fotos em dupla, fotos individuais, usei também uma máscara na frente, entre a lente da câmera e o modelo, para que a gente tivesse, e eram folhas, era um galho, né, de plátano também, para a gente ter um primeiro plano desfocado. Isso em estúdio causa, a gente usa isso bastante em externa, né, mas em estúdio é justamente para a gente começar a criar esses planos na fotografia. Então eu tinha um primeiro plano, onde eu desfocava e também simbolizava inverno, porque volto a dizer, essa planta é uma planta bem invernal. Então eu usava em algumas fotos ela entre a lente e o assunto, e eu conseguia então fazer um enquadramento interessante com a cortina, com a luz entrando lá no fundo, então eu tinha um fundo bem iluminado, e também a luz principal modelando a pose, né, fazendo a direção do modelo. Então eu fazia a luz geralmente 45 graus e fazia essa compensação das sombras, né, para que a gente não tivesse uma sombra também muito dura, um controle nas baixas luzes com esse rebatedor. Então ele ele ficou um ensaio low-key, né, ele ficou um ensaio de baixa luz, a gente trabalha realmente dessa forma também, que é uma característica invernal, e a gente conseguiu um resultado bem interessante com as imagens. Então esse aqui, como eu falei, é um Amaran 300C, ele é uma luz de cinema, então eu tenho um RGB, né, todas as cores eu consigo fazer com essa luz, e esse aqui é o Spotlight também da Aperture, eu falei 29, mas é 26 graus a lente, tá? A lente é essa parte aqui da frente, a gente pode trocar, pode ter outros ângulos também para ela abrir mais ou ela ficar mais focada, né? Então aqui eu estava com ele em 3.600, eu vou ligar 3.200 Kelvin, né? Então eu estou ligando aqui a luz e ela fica uma luz teatral. Ela é como se fosse um elipsoidal do teatro, né? Eu consigo fazer um foco, um canhão de luz. E isso eu consigo bastante nitidez, né? Por causa eu consigo foco na luz, né? Diferente de um Fresnel, às vezes, que eu não conseguiria ter tanto controle assim, ele iria acabar espalhando mais na cena, né? Então, basicamente, lá eu tenho a luz projetada como uma janela, né, do nascer do sol ou pôr do sol, vai da sua imaginação. E isso daqui nada mais é do que o gobo, né? O gobo em inglês de go between, que vai entre, né? Então, entre a fonte de luz e o fundo, eu coloquei essa máscara, né, aqui real, porque eu queria realmente essa lembrança do inverno, né, da projeção de árvores também vindo da janela. Então essa daqui foi a nossa gambiarra, digamos, para fazer esse efeito nas fotos. Dando sequência a isso, então, a gente tem aqui também o contraluz, que é uma luz strip, né? Notem que eu tenho aqui o grid na frente dela, porque eu não quero que ela ilumine o fundo e nem lá o flare na minha câmera, né, na lente. Então o grid eu consigo ter esse controle melhor da luz, né, e obviamente ela é uma luz difusa porque eu tenho as duas telas difusoras nela, né. Ela, em relação à luz principal, ela estava praticamente a mesma potência. Então, assim, a distância não era tão diferente, eu conseguia ter essa luz de contorno bem realçada, mas sem agredir muito na foto. Aqui nós temos a luz principal, notem que ela também está com grid, né? E eu sempre estava aqui mais ou menos a 45 graus, porque eu pedia também para o modelo ficar aqui a 45 graus. Sempre tem um assistente junto, então às vezes a gente mudava a luz um pouquinho mais para frente, dependendo um pouco da pose das fotos, né? Esse aqui é o rebatedor em zebra, que eu falei para vocês, até pode dar um close aqui para a gente ver mais perto. Ele tem uma linha em dourado e uma linha prata, uma linha dourada e uma linha prata. Então ele consegue refletir tanto a luz quente como a luz um pouquinho mais fria, né? Então ele dá esse equilíbrio, esse mix interessante. E por último, o que eu quero mostrar para vocês é essa última gambiarra aqui. Então eu estava fotografando, né? Estava batendo a foto aqui, utilizando essa moldura no primeiro plano. Então eu consegui uma dimensão entre primeiro plano, o modelo que estava em foco e o fundo lá já logicamente fora de foco, né? Já em seguida fora de foco.
Espero que tenham gostado. Se vocês querem conhecer mais um pouco da nossa produtora, se inscrevam aqui no canal. Tem alguma dúvida, deixe nos comentários e não se esqueçam de ativar as notificações. Muito obrigado e até a próxima.